Com vocês aqui no programa Raízes do Culto, este programa que realmente faz a diferença, esse programa que realmente faz com que você, meu amigo, minha amiga, entenda realmente o que é orixá, o que é culto de Jurema, o que é Ebó, Ifá, o que é o Meri de Logum. Então agora aqui no programa Raízes do Culto, você, meu amigo, minha amiga, faz a diferença. Neste programa que você realmente pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, porque muitas vezes as dúvidas são tantas, as dúvidas são tão confusas na nossa cabeça, aí vem alguém e fala muitas coisas, muitas informações, na qual você, meu amigo, minha amiga, fica mais confuso ainda. Mas aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode e deve perguntar. Aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, pode realmente tirar suas dúvidas em relação ao culto de orixá. E hoje, o tema de hoje vai ser fascinante. O tema de hoje vai realmente mexer com você, meu amigo, você, minha amiga aí de casa, viu? Porque é um assunto que todos falam, mas poucos conhecem. Exu e Pombagira, né? Quem são os Exus? Quem são a Pombagira? Quem é essas divindades dentro do panteão afro-brasileiro? Essas entidades que muitos acreditam que só servem para fazer maldade, outros acreditam que essas entidades só servem para trabalhos de baixa magia. Mas na verdade você, meu amigo, minha amiga, vai realmente hoje entender qual é a verdadeira função de Pombagira e Exu. Então eu quero convidar todos vocês para participar do programa Raiz do Culto. Para participar do programa, basta você me adicionar lá no Facebook, no contato marceloalban@hotmail, ou no Skype, que é contato marceloalban@hotmail.com. E aí você pode tirar suas dúvidas, mandar os seus questionamentos, tirar aquela, sabe, aquela pulguinha que fica aí te perturbando, aquela pulguinha que fica aí te enchendo o saco, que você fica aí, e agora para quem eu vou perguntar, que fica aí muitas vezes se questionando. Mas aqui no programa Raiz do Culto você pode perguntar. E eu quero também convidar todos vocês, mas todos mesmo, para visitar o meu site. Meu site está com coisas magníficas, informações, textos no qual vocês muitas vezes ouviu falar, alguém comentou por cima, e esses temas, ele vem, gente, para criar uma luz na sua mente, dar uma luz, dar uma visão para você, para que você possa realmente pesquisar mais a fundo, pesquisar com maior clareza em relação ao tema que muitas vezes você busca saber, muitas vezes você busca compreender e fica se questionando. Então no programa Raiz do Culto, a gente informa, a gente dá direcionamento, a gente explica, mas o site está escrito lá. Então você pode ir lá visitar, aquela palavra, o que significa, da onde que veio esse texto, da onde que ele apareceu, como ele funciona. Deixa eu ver. Aí você pode mandar um e-mail para o contato marceloalban@hotmail, que eu vou estar tirando as suas dúvidas, né? Como minha amiga Juliana Rosa, que me mandou um e-mail, o André, tá? Também o Anselmo, o Leandro Santana, o Carlos Eduardo, o Renan, tá? E vários outros ouvintes aí, a Rosa, tá? Então são as pessoas aqui que vêm trazendo a diferença para vocês aí no programa. São essas pessoas que realmente vai dizer para você o que é o orixá. Qual é as dúvidas que essas pessoas têm? Porque essas pessoas muitas vezes elas ficam ali se questionando, ficam ali totalmente sem visão, né? Ficam aquelas coisas assim, e agora? Que não sei o que tem, mas agora chega disso. Vamos tirar essas pulgas da cabeça, tirar essas dúvidas, vamos realmente fazer a diferença, vamos lá entender, porque orixá é pra gente inteligente. Culto de orixá é pra gente inteligente.
Você tem que ser inteligente, pessoal. Nada de ficar, ah, mas é assim porque tem que ser. Não tem que ser nada. Para de loucura. O negócio tem que ser assim. Tem que ser assim por quê? Então, tem que ter uma explicação, gente. Ninguém nasceu por nascer. Houve um processo no seu nascimento. Houve um esclarecimento na hora de você nascer. Não houve? Não houve aí uma explicação científica? Como que você foi gerado? Por que no orixá? Ah, tem que ser porque é. Não, você não tem idade. Ah, então você entra numa casa burro e sai no cego. É assim? Entra burro e sai um no cego aí. Aí começa a falar um monte de besteira, porque a mamãe Oxum tá na cachoeira, o papai Ogum tá na estrada, e começa aquele monte de confusões. Um monte de confusões que você acaba se questionando. Por que disso? Mas aqui no programa Raiz do Culto, você pode perguntar, tá certo, pessoal? Então visite o meu site, que está lá formidável, atualizadíssimo. Não é atualizado não. Olha aí, vamos lá. O que tem lá no site do Marcelo Alban, pessoal? Culto sagrado, culto aos orixás, Ifá, Jurema, clã cigano. Tem lá os cursos, né? No qual eu faço uma elaboração, né? De tudo o que é dentro da odologia, como funciona, no qual você, meu amigo, minha amiga, vai entender melhor. Curso de Jurema, curso de ervas, cursos no qual você pode tirar suas dúvidas, cursos de ervas, curso de Meri Logum, né? O curso ele traz para você compreender o que é o Meri Logum. Inclusive, né, a minha equipe, a Renata, vai estar colocando aí semana que vem um vídeo, pessoal, continuação do jogo de búzios, de Meri Logum. Eu vou estar explicando para você sobre o Erim, o jogo de 4 búzios. Então, semana que vem, vocês podem procurar lá no YouTube, lá na página Raízes do Culto, que vai ter lá explicando para você de casa o que é realmente o culto, né? O que realmente é o Erim. O que é o Eri de Logum e o que é o Erim? O que é o Erim? Então eu vou estar explicando aí para vocês. Muito bacana, muito legal. Tá certo, pessoal? Então, hoje nós vamos falar aqui de Exu e Pombagira. Lá vamos tirar essas loucuras da cabeça que Pombagira só é para arrumar marido, viu? Ou para fazer abarração, afastar amante. Vamos parar com isso. Que hoje nós vamos entender também essa lei que o pessoal tanto fala, a lei da Quimbanda aí, né? Que também é mal vista, mal compreendida aqui no Brasil. Nós vamos entender um pouco. Não vou me aprofundar muito nessa lei da Quimbanda, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser pegado de cabo a rabo, realmente tem que ser estudado, aprofundado, ter embasamento no que vai ser falado, para que todos aí de casa, todos os meus amigos ouvintes, possa realmente entender o que é este universo da Quimbanda. E para que nós possamos começar a falar de Exu e Pombagira, em primeiro lugar, nós temos que saber a origem deste Exu, né? E desta Pombagira, no caso. Porque as pessoas muitas vezes eles têm uma visão errônea, né, em relação a essas entidades. Porque existe um ritual específico, gente, que não está ligado exatamente ao africanismo, mas sim ao culto afro-brasileiro, o culto abrasileirado, tá? Que você faz as invocações de Exu conforme a sua hierarquia. Com esse objetivo, gente, você traz, né, algumas energias favoráveis para lhe ajudar no plano material e também desenvolver a espiritualidade por intermédio de uma invocação, né, dentro de uma hierarquia que é trazida pelo zelador de orixá, o zelador que está fazendo essas invocações para trazer esse Exu, né? Então, o que ocorre? Existe um preceito muito grande. Se ele for mal realizado, pessoal,
pode trazer a morte instantânea da pessoa ali no local. Então, a prática religiosa deve agregar o conhecimento do zelador com essas hierarquias invocativas. Porque alguns terreiros, né, independente das suas culturas, tradição, trata essas entidades como entidades pagãs, né, como entidades sem luz, muitas vezes, ou em evolução. E estão totalmente errado. Porque essas entidades, elas têm a sua evolução, sim. Não são seres trevosos, não tem rabo, não tem chifre. O motivo do qual se usa alguns palavreados, que nem Satanás, Lucifer, Exu, das 7 desgraças, as coisas que as pessoas muitas vezes usam, era antigamente para assustar os homens brancos, né? Para que os homens brancos, ou seja, os europeus, não chegasse a ter o conhecimento, o domínio dessas divindades. Então, se criou vários mitos que não são reais, no qual começou a aparecer Exu Lucifer, Exu Belzebu, Exu Asterote, né? Exu Levitã, na qual essas divindades são daimons, que quer dizer deuses da terra, que pertence a uma outra hierarquia, tá? Uma outra santidade que é feita dentro de círculos de alta magia, invocações, né? Então, o que ocorre? Da mesma forma que ninguém incorpora Gabriel, da mesma forma que ninguém incorpora Miguel, não vão ter como incorporar estas divindades sem passar por algum preceito. Porque em algumas escrituras enoquianas, como você quiser falar, eles acreditam que para incorporar um anjo, como aconteceu com Maomé, tem que se ter um sigilo, tem que se ter uma energia plantada. E isso ocorre dentro da alta magia, no qual se planta, né, um sigilo, no qual o médium, vamos dizer assim, pode, né, ter a incorporação, a possessão desses daimons por um período curto. Não é um período que nem um Exu de trabalho ou um Exu catiço que ele fica 6, 10, 15 horas. Não. Essas entidades, no máximo, elas conseguem ficar no corpo até 15 minutos, no máximo, né? Então, o que acontece? Existe um sigilo de preparação, existe um sigilo de incorporação, existe um sigilo de abertura. Isso dentro da alta magia para incorporar determinados daimons. E dentro da hierarquia de Exu, existe um ritual, né? Uma hipótese de um tratado no qual você faz a ligação através de, vamos dizer, de firmezas riscadas, no qual são conhecidas dentro dos terreiros de Umbanda como pontos de firmeza, e essa energia vai ser trabalhada, manipulada. Lembrando que deve saber a origem desta entidade que você vai invocar, ou seja, desse catiço. E trabalhando esse catiço, pessoal, você vai ter alguns elementos no qual vai ser descoberto somente através do zelador que tem o domínio de se fazer este ritual para trabalhar as lacunas negativas do médium. Então, um trabalho de invocação de Exu, numa hierarquia dessa, a pessoa tem que conhecer os pontos de abertura, as firmezas que são colocadas e quais são os Exu dentro dessa hierarquia que vão poder trabalhar essas energias. Este ritual, gente, em momento nenhum deve ser aberto, deve ter pessoas curiosas participando. Deve haver pessoas apenas médiums, né? Pessoas que realmente têm o conhecimento e o domínio, a responsabilidade e, em primeiro lugar, ser sério naquilo que está fazendo. E aí você vai trabalhar
a incorporação, o sentir da energia, a presença da entidade, desse catiço, que aí você vai manipulando as energias com os elementos que você tem na mão, e mais os pontos de firmeza, e ali você vai trabalhando essas energias através de iniciação, né, de pactuação, e através do fumo, através da bebida, através da chama que se usa, e todo um trabalho espiritual que se tem ali. Qualquer descuido, gente, que possa haver dentro desse trabalho, aonde está afirmada essas firmezas de Exu, pode criar um certo desconforto para todo o terreiro, tá? Então, quando a gente entra e vê fotos de pessoas na internet aí, pessoal, que eles colocam a firmeza de Exu, ponto riscado de Exu, e coloca aquele monte de comida, agrado para Pombagira tal, agrado para Exu tal, você vê que ali é apenas algo simbólico, que não existe a invocação desta hierarquia, deste elemento no qual este catiço, né, nasceu, para que ele possa realmente trazer todo o seu conhecimento terrestre, seu conhecimento espiritual, para unificar ao espírito e o corpo do médium. E aí é onde as pessoas muitas vezes não entendem que existe Exus, Pombagira, que não são tão antigos assim, pessoal. Não, sabe? Não é uma entidade tão antiga. E aí a entidade vem falando, porque esse ônibus que está passando, olha, vai lá na rua, debaixo do poste, aí a pessoa fala, Exu falando de poste, Exu falando de ônibus, de trem, porque a entidade participou da construção deste mundo que nós vivemos hoje, e quando você traz a realidade desta entidade e a evolução espiritual que ela tem, ela passa a não ser ignorante. A entidade, um Exu vai chegar e vai falar assim, boa noite na luz do dia. Não, ele vai ver que é a luz do dia, ele vai falar bom dia. Né? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Ele vai usar porque ele tem o domínio, o conhecimento espiritual. E é isso que essas pessoas não entendem ao fazer a invocação dessas entidades dentro de uma hierarquia. Porque eles têm a sua própria escolha, as suas próprias visões, as suas próprias ciências. E ele ajuda a elevar ao máximo, né, a entidade que existe dentro do ser humano. Qual é a entidade? É ele próprio crescendo na evolução junto com aquele catiço ali. Então a pessoa muitas vezes se perde, pessoal, na hora de falar sobre Exu, sobre Pombogira, porque não sabe da evolução que essa entidade tem e na qual ela vai evoluir também a sua entidade. Então essa entidade, ela escolhe a melhor forma de auxiliar o médium, tanto incorporado quanto sem uma incorporação. Então muitas vezes o médium está ali fazendo um trabalho, aí do nada ele fala assim, coloca também aí uma farofa, olha, coloca umas frutas, uns doces aí. Aí você fala, mas isso não estava no trabalho. Por quê? Porque a consciência e a ciência que aquela entidade tem está manipulando ele através do subconsciente dele, que o subconsciente é um portal no qual se abre para essas entidades trabalhar. E aí essa entidade ela vai mostrando, dando intuição, que é chamada de intuição, que na verdade não é intuição, mas sim a própria consciência, visão daquela entidade em relação ao médium. E aí ela começa a desenvolver também a sensibilidade do médium que está trabalhando com ela. Aí é onde a entidade interior, né, do próprio médium, fluindo, aparecendo, para que vocês possam realmente usufruir da energia que tem, que essa entidade tem. E aí ela vai procurar na sua vida motivo sutil o suficiente para te ajudar, desenvolvendo
a sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida espiritual. Ela vai administrar toda a sua vida terrestre, lhe dando força para que você continue desenvolvendo técnicas para melhorar o seu caminho. Porque todo ser humano tem um espírito, que é sua própria entidade, que é seu espírito, que é dele. E existe a sua alma, que é um ser evoluído, no qual vai se ligar essas três energias nesse catiço, para trabalhar a influência cotidiana. Tá entendendo, pessoal? A minha amiga Mara aqui tá dizendo que tá fantástico a explicação. Achei seus caminhos, Mara. Então, gente, é assim que se trabalha esta hierarquia. Porque as pessoas têm que entender, em primeiro lugar, que um zelador, ele não vive de regras, mas de resultados. E é isso que as pessoas têm que entender, que você tem que buscar resultados, que você tem que buscar a melhor forma de trabalhar a entidade para auxiliar e ajudar o médium. Entendeu, pessoal? O espírito, o catiço lá faz a parte dele, mas se você não fizer a sua, não vai. Então, o zelador, ele tem que ter domínio, conhecimento sobre essas entidades e aonde buscar os seus pontos de força. Porque a gente vê hoje pessoas dentro do culto do candomblé aceitando esses Exu com massa, com tridentes, com punhais, com boneco de ferro, com um monte de coisas, mas não sabe a origem daquele Exu. E muitas vezes Exu não quer aquilo, Exu não gosta daquilo. Exu não se sente à vontade ao ter aquelas coisas no seu assentamento. Eu já vi Exu tranca-rua trabalhando numa pedra. O cara pegou uma pedra numa praça, colocou ali, colocou um punhal e matou um galo em cima, e o Exu trabalha, gente, maravilhosamente bem. Por quê? Ele soube aonde buscar a energia do Exu. E com o tempo ele foi agregando materiais, elementos, para que esse Exu trabalhasse, para que esse Exu realmente fosse capaz de ajudar ele e também os filhos de santo da casa, as pessoas que iam buscar ajuda do tranca-rua. E também esse tranca-rua, que eu tive o prazer de conhecer, falou uma coisa interessante, que a caridade ela é praticada quando existe um alicerce, que deve ser trabalhado dentro da cosmologia da entidade. Então a entidade não vive só, que ele falava, eu não vivo só de cachaça, de charuto e de vela. Eu preciso fazer ebó no meu filho para que o corpo dele seja forte o suficiente para que eu possa trabalhar. O tranca-rua dava uma aula, pessoal, que você ficava de boca aberta. E tinha uma EQUED na casa, a Maristela, se eu não me engano o nome dela, uma senhora, que ajudava o tranca-rua, e ela cobrava as consultas e os trabalhos. Muitas vezes as pessoas não tinham condições, mas traziam o material para fazer o trabalho e sempre trazia algum agrado, né, para o Exu. Que o Exu sempre falava, se meu filho não estiver bem, se a matéria que eu incorporo não estiver bem, como que eu posso transmutar a energia? Por quê? São as três energias que eu falei lá atrás para vocês, pessoal. Que é o seu espírito, que é a sua própria entidade, que é seu espírito, que é a sua alma e que é o catiço. Então ele precisa dessas três energias aliadas a ele para trabalhar. Então ele falava, eu não posso deixar meu filho com fome, eu não posso deixar meu filho amargurado, meu filho tem que passear, meu filho tem que se distrair para estar com a cabeça boa, para quando eu incorporar ele estar feliz e eu poder trabalhar sem interrupção das mágoas. Porque tudo isso passa pelo subconsciente, pessoal. Imagine você chegar numa casa onde o zelador ou a zeladora está passando por algum problema. Não digo financeiro não, pessoal. Um problema assim, a mãe está doente, ela não sabe o que fazer. O marido perdeu o emprego, ela não sabe o que fazer. Né? Ou o pai de santo vê o namorado ou a namorada passando por uma dificuldade, ele já fez ebó, já fez tudo. Por quê? Porque ele não cuidou dele. Então ele não tem força para ajudar o outro. Então precisa, pessoal, entender isso. Precisa que vocês entendam isso na hora de procurar ajuda. Caridade não é levar uma velinha, caridade não é levar uma garrafa de cachaça, não, gente.
Cachaça você compra no bar. Você pode reparar, um mendigo chega em você, ele fala assim, me dá um dinheiro para tomar uma cachaça, você dá. Mas vê se alguém pede dinheiro para comprar um pão, para comprar um remédio, para procurar um emprego, se vocês dão, esse cara vai usar droga. Agora o cara vai lá falar a verdade que ele vai tomar uma cachaça, todo mundo ajuda. Então, Exu pode sair ali na rua, na esquina da sua casa e falar assim, dá uma cachaça, alguém vai dar uma cachaça para ele, gente. Só que, e o zelador que está incorporado nele? Como que está a vida dele? Então é isso que tem que haver o contato, tem que haver a estrutura, pessoal, para que vocês realmente possam receber a força, para que vocês realmente possam receber a energia dessa entidade. Não é tão simples assim, pessoal, da forma que vocês pensam. Que chegar lá no Pai Santo, bater palma, gente, hoje o Pai Santo vai dar consulta com a Pombagira, com o Exu, vamos lá. E chega 300, 400 pessoas. E cadê o dinheiro pro pobre coitado comprar amanhã um frango para dar pro Exu? Um ebó que ele precise fazer para melhorar a vida dele? Cadê? Cadê que alguém vai lá ajudar ele? Cadê que alguém vai lá falar assim, ô meu pai, vem aqui que eu vou ajudar o senhor? Ô meu pai, cadê aquela pessoa que vai realmente trazer a força pro Pai de Santo? Então tem que se cobrar a consulta, tem que se ajudar, porque se o Babalorixá, se o zelador, se o Pai de Santo estiver bem, ele vai fazer o melhor para você, pessoal. Não é para mim, é para vocês. Então precisa que vocês entendam isso, pessoal. Precise entender. É preciso entender isso para que a entidade possa trabalhar. Enquanto vocês vão refletindo sobre tudo isso que eu falei, vamos escutar uma cantiga linda, tá? E aí eu vou estar organizando aqui as perguntas dos ouvintes para responder. Então essa primeira hora, pessoal, falando de Exu, depois nós vamos falar de Pombagira. Aí vai ter banho de encanto, tá? Você que tá sem amor, você que tá aí ferrado aí sem ninguém, tá sentindo uma ameba, né? Uma verdadeira mosca, onde a primeira merda que tiver, você já pousa em cima. Você vai hoje ter banho de encanto, vai ter encantamento para isso. Você que tá desempregado, vai tomar vergonha na cara, vai arrumar um emprego e vai mostrar que você é capaz. Tá certo, pessoal? Então vamos ouvir uma linda cantiga aí para que vocês possam refletir. Tá certo, pessoal?
antiga, né, pessoal? Cantando aí, o nosso tema hoje é Exu e Pombogira, então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui, né, que é fantástico. E eu quero agradecer a presença do meu amigo Paulo, da minha amiga Eva e de todos os ouvintes aí que estão escutando o programa aí Raízes do Culto hoje aqui na rádio Axé Brasil, né? Então você de casa aí pode continuar mandando suas perguntas, tem um monte aqui, continue mandando suas perguntas para contato marceloalban@hotmail.com, tá? E aí eu vou estar respondendo a sua pergunta. Então você de casa pode participar, você deve realmente fazer seus questionamentos, porque o programa ele tem essa finalidade, gente. É responder a pergunta dos ouvintes, é realmente esclarecer, tá? E continuando aqui falando sobre Exu, nós temos aqui então várias informações que foi passada anteriormente para que vocês possam compreender a necessidade aí de Exu. E quando a gente fala da essência, saber quem é o Exu, de onde que ele veio, o que ele faz, a gente tem que saber o nome do Exu. Confirmar através de um oráculo específico, né? Não é de jogo de búzios, não é através do Meri de Logum, que você vai lá jogar jogo de búzios lá, que ele vai falar, porque você vai ficar perguntando os 3 milhões de Exu que existe aí. Aí aparece um Exu lá, vamos dizer, o Exu chamou aqui gato gato cor-de-rosa. E aí, como que faz? De onde que ele veio? Então tem que ter um jogo específico, tem que saber trabalhar a energia, fazer essa energia realmente vibrar forte para trazer. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal, é o seguinte. Um exemplo. Exu arranca-toco, tá? Arranca-toco. Tem o caboclo arranca-toco também, mas a gente está falando do Exu arranca-toco. Então, para trabalhar com esse Exu, eu tenho que saber qual é o habitat dele, né? Que eu sei que é floresta, encruzilhadas dentro da floresta. Então, ali já está um ponto que eu posso trabalhar ele, né? É especializado em quê? O que ele é especializado? Ele é especializado em encontrar pessoas desaparecidas. Ele ajuda também em casos difíceis no qual a pessoa precisa de uma solução e não consegue enxergar essa solução. Aí você pode trabalhar com ele, tá? Em casos de cura, gosta muito porque ele tem uma ligação muito grande com as ervas, com as plantas, com a terra. Então, todos os tipos de pragas, maldição relacionadas à feitiçaria, à macumbaria, você pode trabalhar com esse Exu, né? É ele que vai trazer a energia para resolver algumas situações que eu acabei de falar. Um exemplo é o famoso Exu Caveira, né? Ele adora ajudar principalmente em conflitos pessoais, né? Ele ensina as pessoas a como trabalhar essas energias pessoais, esses conflitos que muitas vezes você tem com o pai, com mãe, com o vizinho, com o chefe. Então ele pode acabar com as guerras e vencer os inimigos, né? Ele é um Exu muito perigoso porque ele carrega na sua mão a decisão de punir, né? É excelente para quando você está sendo injustiçado, quando você está ali, aí você faz a firma dele, traz vamos dizer, as energias da onde ele vem, da onde ele está vibrando, qual ponto. Então tem várias coisas. Aí ele vai trazer essa energia para dentro da sua vida e ele vai resolver esses problemas aí que você tem. É encarregado também de vigiar lugares, não é só cemitérios, tá, gente? O povo fala, Exu Caveira, já pensa logo no cemitério, já vai lá arrombar uma tumba lá, sei lá, fazer o diabo a 4 lá dentro do cemitério, vai trazer um Egum bravo dentro de casa, depois vai ter que procurar um pai de santo aí para mandar o Egum bravo, se o Egum ainda não fizer coisa pior com você, antes de você correr, né? Então, tem que tomar cuidado, gente. Então, ele vigia todo local que tem acidente. Vamos dizer, uma encruzilhada que tem acidente, que tem vários falecimentos ali no local. Ele está presente ali, organizando, olhando, entendeu? Lugares aonde pessoas sofreram desabamento, casas que tem desabamento, casas que caíram, barreiras, casas que tem lugares assim que teve enchente, então ele está ali também, né? Então ele está envolvido em várias coisas. Ele também é um Exu que provoca medo, pesadelo nas pessoas.
Então se a pessoa não sabe mexer, tá sofrendo, tá com medo, sem saber por que, pesadelo, tem que verificar se não é a presença negativa do Exu Caveira sobre ela, entendeu? Ou ela tem esse Exu não tá cuidando direito. Então tudo isso precisa ver aí direitinho. Ele apresenta em forma geral, em forma de um homem magro, tá? No qual os seus ossos, ao andar, vai sendo estralado. Sabe quando você estrala, você faz clac, 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 e sempre aparece esse barulho. Como ele, João Caveira, Tata Caveira, Sete Caveiras estão muito relacionados, só que eles têm divisões. Já João Caveira é um Exu que gosta de defender as mulheres dos seus maridos, entendeu? Quando o marido chega bêbado em casa, João Caveira adora quebrar ele no cacete, vamos ser bem claros. Adora descer o pau na pessoa. Então, o que acontece? Ele já tem outra finalidade. E João Caveira, ele gosta muito de matas fechadas, aonde locais úmidos, né? Aonde tem aquele bolor natural. Então ele está muito vibrando ali. Para trazer João Caveira para casa, gente, é muito complicado. Precisa de pessoa de experiência, tá? Porque ele tem rituais para ser trazido até o local e também na hora de se fazer suas firmas, as pessoas que podem participar, quem não pode participar, quem pode estar envolvido. Então tem sérios problemas aí, vamos dizer assim, sérios tratados ao se fazer ele. E aí você vai ter nos outros, e cada um dentro da sua sintonia. Tem o Exu também que eu gosto muito, que eu acho ele muito legal e gosto de trabalhar com ele, não incorporado não, tá, gente? Mas sim no tratado de uma hierarquia alta, é o Seu Meia-Noite. É um dos mais invocados, tá? Pois é encarregado de escrever, determinar, ordenar sorte para seus filhos e para o consulente que vem buscar sua ajuda, né? Ele tem todo um processo mágico, ele tem todo um horário específico para sua invocação. Ele é invocado de 3 formas, não é invocado da mesma forma que outros Exu. Tem todo um lado místico para se trabalhar com ele. Segundo as crenças populares, ele foi um dos mestres, antigamente, de São Bartolomeu, São Cipriano, tá? De São Agostinho. Então ele foi uma entidade que milhares e milhares de anos ele vem trabalhando esse lado cósmico, né, oculto e mágico dentro das filosofias ocultistas, no qual quando ele chega numa casa ele tem uma forma bem complicada de ser tratado, porque muitas vezes ele nem aceita o assentamento devido à grande evolução que ele tem, ao grande conhecimento que ele tem mágico, oculto, esotérico, tá? Então muitas vezes ele não aceita ser assentado aí como as pessoas fazem. Muitas vezes ele até dá o nome de Exu da meia-noite, né, Seu Meia-Noite, mas na verdade a pessoa está incorporando com uma entidade ligada a ele que não é o próprio meia-noite. Ele trabalha, gente, para vocês entenderem um pouco, como um relógio. Ele roda o mundo físico, ele rodeia o mundo espiritual todinho, e ele traz grande ciência e trabalhos espirituais para todos os tipos de coisas que você imaginar, amor, dinheiro, felicidade, até mesmo para fazer uma pessoa ir a óbito. Ele tem a ciência e o conhecimento. Então precisa de um bom zelador que conheça os pontos místicos dele, o seu tratado completo, para poder afirmar e descarregar essa energia como deve ser realmente, tá? E aí você tem outros milhares de Exu também que tem essas funções ocultas, mágicas, que fica muitas vezes assim perdida, porque as pessoas esqueceram, né? Não sabe como trabalhar com eles, ou mistura ele com magia, acabam fazendo um ritual de alta magia, invocando essa entidade já lá no meio de trabalhos, e acaba virando um inferno, né? Aí a pessoa fala, foi a pombagira que tirou meu amor, foi o Exu, só foi eu ir lá no Exu
que o Exu tirou meu namorado, ai, só foi eu ir lá não sei aonde, que o Exu levou meu dinheiro embora. Por quê? Porque existe toda essa energia oculta, né? Toda essa energia espiritual por trás que deve ser tratada, deve ser avaliada, tá, pessoal? Então, para isso precisa ter um bom zelador, precisa ter um bom conhecimento espiritual, sim, para mexer com essa entidade. Precisa realmente ter o domínio da sua hierarquia para poder fazer o seu desenvolvimento espiritual realmente como deve ser feito. Então as pessoas muitas vezes, porque essa entidade fez isso, porque essa entidade fez aquilo, porque essa entidade fez aquilo outro. Gente, não foi. Foi a energia que foi mal invocada, tá? Então começa por aí. A falta de capacidade de dominar a energia que ficou meia sem conexão, tá, pessoal? Então é isso. E aí tem o outro Exu também, Exu Quirombolo, né? Que é do Banto, é um Exu do Congo, né? Do Congo, Congo-Guiné, que se trabalha com ele muito bem. Ele atua numa linha onde ele usa muitos espíritos de aborto para envolver suas energias espirituais. É normal no assentamento ele ter várias coisas de crianças pendurada, badulax, né? Voltada a crianças, porque ele sempre trabalha com essas energias ele recolhe as almas de crianças que tiveram aborto, mães que foram mulheres da vida e acabaram sofrendo aborto ou não conseguiram ter uma gestação até o final. Então ele acaba recolhendo esses espíritos, entendeu? Do seu mau caminho e colocando para trabalhar do seu lado e evoluindo muitas vezes esses espíritos dessas crianças que ficam perdidas aí no mundo, tá? Ele é um Exu que ele é muito perigoso, gente, porque o seu tratado, a sua forma de se fazer é bem complicada, porque ele pode atacar até a própria pessoa que cuida dele. É um Exu de pouca amizade, tá? É um Exu claramente maldoso. Devido ao que você vai fazer com ele, ele pode fazer com a pessoa e voltar a fazer 3 vezes pior com você, devido à energia dele. Então, é um Exu que a pessoa tem que, é um catiço que a pessoa tem que ter um domínio bem claro em relação a essa entidade. Tem que ser bem claro a hora de se trabalhar essa energia dele para não sofrer ataque desse próprio Exu, que é o Quirombo, né? O Quirombo, Exu Quirombo. E as pessoas hoje tratam esses catiços de uma forma natural. Esse Exu é brasileiro, a gente põe lá, mata cabrito. Não é assim. Quando você invoca ele dentro de uma hierarquia mesmo, dentro de um tratado bem consciente, você começa a entender as energias dele e você começa a ver como que funciona. Então existe uma forma correta de lidar com essas entidades, pessoal. Então cuidado você aí, meu amigo, não se aventure, não entre aí em qualquer buraco achando que você vai ter a solução para os seus problemas, que você não vai ter, tá, pessoal? Vamos ouvir uma cantiga aqui, vamos ver, é o tempo da gente poder refletir, né? Porque muitas vezes a pessoa ela fala assim, mas eu queria refletir melhor. Esta terra tem segurança, tem ladeira no caminho. Esta terra tem segurança, pois na porteira tem vigia meia-noite, o galo canta. Na porteira tem vigia meia-noite, o galo canta. Tem ladeira no caminho, esta terra tem segurança, tem ladeira no caminho. Esta terra tem segurança, esta porteira tem vigia meia-noite, o galo canta. Na porteira tem vigia meia-noite, o galo canta. Mas tem ladeira no caminho.
Linda cantiga de Exu, né, pessoal? Aí para que vocês possam refletir. E agora vamos responder algumas perguntas, senão daqui a pouco eu vou ficar louco aqui, tá? Porque as perguntas no e-mail, a pergunta no Facebook, e você também pode participar. Você pode participar, só você me adicionar aí no Facebook, no contato Marcelo Alban, contato marceloalban@hotmail.com, tá? Ou no Skype, também contato marceloalban@hotmail. E aí vocês podem tirar suas dúvidas, mandar seus questionamentos aí e perguntar. Agora eu vou responder a pergunta da minha amiga Eva de Oxum. Aqui a Eva de Oxum está perguntando, aqui, fazendo uma pergunta bem interessante sobre os Exus, tá? Eu gostaria de saber também a respeito de Exu, Rei das Sete Encruzilhadas, tá? Então vamos responder aqui primeiro sobre o Exu, Rei das Sete Encruzilhadas, pessoal. Este Exu, ele o Rei das Sete Encruzilhadas, ele foi rei, né? Inclusive é meu Exu, o Rei das Sete Encruzilhadas, meu grande pai Exu, seus sete encruzilhadas, amo esse homem de paixão. Acho que eu nunca amei tanto um homem que nem eu amo seus sete, viu? Coitado, o meu tata lá, o Cláudio e o mestre Renan Catimbozeiro vieram aqui ajudar a dar comida para eles, que eles falaram assim, nunca vi gostar tanto do Exu que nem esse Exu aí que é o seu sete encruzilhada. Minha esposa, não posso nem abrir a boca, né? A Yalaxé da casa, a Vaneide, né, a grande apetite da casa, deve falar assim, olha, nunca vi amar tanto um homem que nem eu amo, que a minha esposa também ama seu sete aqui de paixão. E a função dele, gente, em primeiro lugar, ele também tem esse lado mágico, tá? Foi um Exu, um catiço que trabalhou muita alta magia, trabalhou muito esse lado de magia, conheceu muito, saiu pelo mundo afora estudando a filosofia oculta, e ele adora ensinar, ele é um grande professor, ele tem o prazer de ensinar a doutrina, e ele sempre gosta de tirar as dúvidas dos seus filhos, das pessoas que estão ali. Ele adora sentar para conversar, ele adora criar polêmica para discutir e para ensinar, tá? É comum as pessoas virem atrás dele para perguntar sobre sociedade, sobre negócios, sobre questões grandes. Ele não, seu sete encruzilhada, o Rei das Sete Encruzilhadas, gente, ele não gosta de pegar serviço pequeno, não gosta de ficar com ladainha. Ai, será que meu marido me ama? Ah, será que minha mulher me trai? Será que o vizinho rouba minhas galinhas à noite? Ele não gosta disso, gente. A função dele, Eva, é trabalhar em questão grande. Existe rituais específicos para ele. Só para você entender um pouco de antemão, eu vou te dar um toque. Tem que ter uma madeira de cedro com o seu tratado marcado, no qual se trabalha em duas posições, porque o Rei da Sete Encruzilhada e o Exu da Sete Encruzilhada eles trabalham junto, porque o Rei da Sete Encruzilhada ele tem vamos dizer, um empregado, mas duas entidades com ele. Então ele trabalha sempre em trio, ele está ligado à trilogia, sabe? A trindade. Então ele tem que trabalhar com essas entidades do lado dele. Fora as mulheres que acompanham ele, que devem ser tratadas também. É um espírito que tem muito fundamento, é um espírito que tem várias ligações com o lado oculto da
da espiritualidade, tá? E você também fez uma pergunta em relação ao Exu Capa Preta. O Exu Capa Preta, ele é um Exu que foi um investigador na época dele. É um Exu que adora resolver casos pequenos, casos grandes. Ele adora saber se as pessoas estão fazendo a coisa certa ou errada. Quando uma pessoa está mentindo, ele já sabe, antes mesmo da pessoa falar, ele já sabe. Antes mesmo da pessoa questionar qualquer coisa, ele já sabe sobre o que está sendo falado. São pessoas. Ele adora trabalhar com pessoas, né? Desculpa, mas trabalhar com pessoas que estão em chefias, com política. Ele adora trabalhar usando a lei, entendeu? Os códigos penais que existem no nosso planeta. Ele adora usar isso, ele conhece muito bem isso, domina bem. É um Exu que gosta realmente de defender as casas, tá? Não gosta de estar junto com outros Exu, ele gosta de um local reservado para ele, uma casa para ele, no qual ele possa executar seus serviços, tá? Existe um assentamento específico, não é feito como esses de Umbanda nem de Candomblé para ele, no qual se usa um toco, né? No qual se faz umas firmezas, uns tratados para esse Exu, e ele trabalha muito bem com Pombogira em casos de mulher que tem que receber pensão, mulher que perdeu o marido, está com dificuldade, então ele gosta de trabalhar isso. Tem ebó específico, ou seja, um trabalho específico para ele, Eva, no qual ele vai responder no prazo de 7 dias. É o prazo que ele tem. É um Exu que trabalha com 7 segundos, 7 minutos, 7 horas, 7 dias. Então tem que sempre estar trabalhando com ele. As cores desse Exu também é bem complicada na hora de se fazer. Não é só vela preta nem branca que ele gosta. Existe uma cor específica para ele, que é determinada na hora de se fazer o assentamento dele, o tratado dele. Aí sim vai mostrar ali a cor, tudo bonitinho para seus filhos. Tá certo, minha amiga Erva de Oxum? Axé em seus caminhos, tá? Aí nós temos também aqui outra pergunta do Gabriel, lá de Santa Catarina, tá? Axé em seus caminhos, tá? Fazem parte da família Omoguian também, o Gabriel. Quero mandar um abraço lá para minha filha Ana, do Baluaê, Axé em seus caminhos. Ao esposo dela, o Michel, também uma pessoa maravilhosa, Axé em seus caminhos, tá? Eles têm uma casa, um templo de culto de entidades afro-brasileiras, no qual tem um envolvimento com a Jurema. Muito bom. Vocês que estão aí em Santa Catarina, que gostaria de estar conhecendo aí um terreiro bom, pode ir lá procurar o Michel e a Ana lá, que eles vão te dar toda a atenção que vocês precisam, aí todas as informações para poder realmente frequentar uma gira de caboclo mesmo, uma gira bem responsável, tá certo? Então vamos responder aqui a pergunta do Gabriel. O Exu Catatumba e o Exu Sepultura são os mesmos? Né? O que acontece, Gabriel? São duas entidades diferentes, tá? O Exu Catatumba, para você entender, ele tem vários outros segmentos. Não existe o Exu Catatumba, existe o Catatumba de Guiné, existe o Sete Catatumba, existe Exu Sete Covas e o Sepultura. São todos da mesma linhagem, só que cada um trabalha de uma forma. O Sete Catatumba gosta de trabalhar nas catatumbas mesmo, entendeu? Dentro do cemitério. Só que quando você vai fazer determinados rituais para ele, você tem que ir no meio do mato, buscar uma loca, né? Uma loca no meio da mata, para tirar alguns objetos ali, fazer o primeiro orô dele ali, para depois ir buscar ele no cemitério, tá? Então eles são sempre inúmeros, eles não trabalham sozinho, né? A pessoa que cuida do seu catatumba tem que cultuar esses outros também, porque faz parte é como se fosse uma família, como se fosse, vamos dizer assim, uma unificação de famílias. Então eles trabalham junto. Outra coisa, esse Exu não pode estar
em lugar fechado, gente. Você quer fazer esse catatumba parar de trabalhar? Põe uma porta e tranca ele lá dentro. Acabou. Pode jogar o assentamento fora. Joga no lixo. Acabou ele. Por quê? Ele é um Exu que ele gosta de trabalhar ao tempo. Quando você vai fazer o assentamento do catatumba, sete catatumba de Guiné, existe todo um ritual, um preceito que se faz antes para esse Exu. Não pode ser feito fechado, em quarto fechado, tem que ser em quarto aberto. E o seu Sepultura, que é um Exu que ele está mais ligado às almas, aí ele já pega mais coisa, a capelinha, sabe a igreja, Gabriel, a igreja que tem dentro do cemitério? Então, é mais aquela região ali. Então, ali existem preceitos que se fazem para ele, para trazer esse Sepultura, esse Exu Sepultura, porque ele é um espírito que ainda acredita estar encarnado. Então você precisa fazer determinadas oferendas para tirar o lado negativo dele, e ele não anda sozinho, ele anda com um tipo, para vocês entenderem melhor aí de casa, tipo um preto velho. Então ele é assentado numa cruz, entendeu? Com a erva certa, a madeira, não pega tridente, tá, Gabriel? Seu Sepultura não pega tridente, não adianta colocar tridente, faca, essas coisas, que ele não pega. Ele pega outra coisa, tá? E a principal ferramenta dele é uma cruz, tá? É uma cruz feita com uma madeira específica para ele, no qual vai ser feito na porta da capelinha dentro do cemitério, aonde vai ser feita os tratados, os sigilos dele, e vai trazer a energia dele, tá? Aí a pessoa tem todo um ritual que ela passa na porta do cemitério. É bem complicado. Catatumba de Guiné é casa abandonada, é casa velha, tá? Seu sete catatumba já é ligado às encruzilhadas que estão em volta do cruzeiro. Então cada um tem sua vibração, cada um tem sua energia, para que você possa trazer a força deles de volta para o assentamento, ali onde vai ser a moradia dele. Tá certo, meu filho? Axé em seus caminhos. Mais uma pergunta aqui chegando, né? Da minha amiga Celina. Ela é de Rio Claro. A Celina pergunta assim: se pode misturar um Exu de Quimbanda, né, com um Exu normal. Gente, eu até ia falar disso, né? A Celina, minha amiga. É complicado quando você fala de Quimbanda, quando você tem essa visão de Quimbanda. Por quê? A Quimbanda, ela é um culto de Angola, tá? É feito na floresta. E o Quimbanda lá na Angola, lá na terra de Banto, em Guiné, nesses lugares onde tem o Quimbanda, ele é um feiticeiro, ele é um curandeiro mais pesado, ele mexe com coisa mais forte. Se a pessoa chegar e falar assim: eu quero que você mate alguém, ele vai matar. Eu quero que você amarre alguém, que a pessoa seque numa cama, ele vai fazer. Então, o culto de Quimbanda lá é diferente daqui. E o Quilamba são energias que são colocadas nele para facilitar vamos dizer assim, a forma de manuseá-lo, sabe? Ficar mais branda, mais calma, mais tranquila, uma energia mais sutil. Então, a Quimbanda Malê, que a gente ouve falar muito, os Malê, eles têm os próprios inquince deles, que são assentados, que são cultuados, para trazer esse povo deles, né? Então é uma coisa bem complicada a Quimbanda. A Quimbanda, a lei da Quimbanda aqui no Brasil, gente, ela sofre um pouco, né? É engraçado que aqui no Brasil a gente mistura muitas coisas, a gente tenta desvendar alguns caminhos e acaba não dando muito certo quando a gente fala da lei da Quimbanda. Porque as pessoas falam: eu toco para Exu, eu sou quimbandeiro. Eu toco para Exu, eu sou da Quimbanda. E não é. A lei da Quimbanda, que nem eu disse lá atrás, vem lá dos bandos, do povo de Angola, de Kikongo. É uma mistura de sincretismo com os
Exus de Yorubá, com os Ganga, com os Tata, né? Com os chefes espirituais, Quimbandeiro. E aqui no Brasil virou isso, essa mistura. Foi, vamos dizer assim, essa mistura que fez a Quimbanda parecer maligna. E todo mundo achar que Quimbanda só tem Exu. E não existe. A Quimbanda, ela tem seus inquinces lá dentro. Ela tem os seus espíritos curandeiros. Que o Nganga é o Babalossani, pra vocês entenderem. Ou seja, aquele que mexe com as ervas, que prepara as ervas, os pós, prepara várias energias para esses espíritos poder trabalhar aqui na Terra. Então, no Brasil, o culto Pungus, né, e Inquince, trouxeram esse manifesto dizendo que era Quimbanda. E hoje a gente escuta aí as pessoas falar que toca Umbanda Quimbandeira, ou espíritos quimbandeiros que descem nos terreiros deles. E na verdade, gente, são apenas entidades normais que aprenderam ou ouviram falar ou trabalharam com essas energias ao longo dos anos, e quando morreram acharam melhor continuar trabalhando, né? O surgimento dessas entidades aqui no Brasil fizeram com que a macumba, que vem da maquimba, né, que é espírito da noite, ser chamada de quimbanda. Então você vê, maquimba, né, vem espírito da noite, virou umbanda, virou quimbanda, virou um monte de nome. Foi assim que os espíritos primitivos, os espíritos que chegaram aqui no Brasil, se agruparam. Então a quimbanda, Celina, é uma mistura de energias. Mas quando a pessoa realmente conhece esses espíritos da noite, conhece a quimbanda malê, eles não podem um assentamento de Exu quimbandeiro mesmo, com suas forças, com suas energias, ficar com outras Exus de Umbanda. Porque ele vai se alimentar de todos aqueles Exu, porque ele tem um grau evoluído, ele tem ferramentas, ele tem objetos dentro dele, minha amiga, que aqueles Exu de Umbanda não tem. E aí ele vai consumir, ele vai escravizar todo mundo ali que está ali dentro. A influência deles é muito grande. E ao chegar aqui no Brasil os quincongos, eles encontraram os tupi-guarani, gente. Os índios. A influência da igreja. Então, os espíritos malê começaram a ser chamados de Lucifer, de Belzebu, né, de Asterote, e um monte de coisa. Devido à influência da igreja. Nessa ordem se criou um caos. A raça humana caiu num verdadeiro colapso mental. Porque misturaram três dentro da quimbanda, né, que era o Kikongo, o Tupi-Guarani, o Nagô, a igreja. Olha o inferno, gente. Imagine, não tem que cantar mesmo lá, a porta do inferno estremeceu quando você vê essa misturança. E aí virou uma quimbanda. E todo mundo hoje, quando abre um terreiro, coloca lá 30, 40, 60, 90 imagens, eu sou quimbandeiro. Mal ele sabe que dentro da quimbanda, dentro do malê, do Kikongo, não existe isso. Os assentamentos são muito discretos e ficam em quartos reservados, que só o quilamba, o quimbanda, o ganga entra. Não é qualquer um que vai entrar lá dentro, gente. Então isso é dentro da quimbanda. E o quimbandeiro de verdade, ele conhece folha, ele conhece rezas, ele conhece magias, tratados de Exus para se fazer. Sabe a diferença? É diferente de uma magia de Exu, dentro de uma hierarquia que eu estava explicando, uma quimbanda. Porque lá o Kikongo, né, o africano de Angola, ele vai invocar em primeiro lugar o seu ancestral, ele vai ter saudação própria, cânticos próprios, ele não vai cantar malele, malele, Exu, malele, emavila, emavamba, ele não vai cantar essas coisas. Ele tem cantigas próprias, kikongas, para definir o que é a sua tradição. E é uma magia muito linda, porque o
malê, ele traz a influência dos seus ancestrais, né, dentro da quimbanda. Ele relembra o povo de Congo, o povo de Angola, o povo de Guiné, sabe? Então ele tem essa influência muito linda, aonde alguns participantes brancos, ao ver aquilo, se encantavam, outros morriam de medo quando você falava assim, aquele cara, aquele bandeiro, né? Ai, aquele cara, aquele bandeiro. O que identificava o quimbandeiro? Não era a roupa preta com uma imagem de Lucifer, porque isso daí é cristão. Não. O que identificava ele era um pequeno fio de conta trançado no pescoço. Muitas vezes preto, vermelho e roxo, tá? Olha, preto, vermelho e roxo, nada de chifre, rabo, nada disso. Então ele já era identificado como quimbandeiro. E ele usava de espíritos de alta evolução para resolver problemas de saúde, financeiro, tudo. Pela influência que eles tinham da sua ancestralidade. Né? Vamos dizer, o Kimbanga, que é os espíritos que chegaram, são os mensageiros, os inquinces, que trabalham como almas durante a noite. Tá? A Quimbanda já é diferente, são os espíritos que chegavam, mensageiros dos inquinces e até mesmo de Aluvaiá, que trabalhavam durante o dia e durante a noite. Eram chefes que, quando possuíam suas casas, desencarnaram e viraram esses espíritos de Quimbanda e vieram trazer. Por isso que existe preto velho quimbandeiro, caboclo quimbandeiro, baiano quimbandeiro, porque teve a influência, sim, do povo Kikongo. Então, a energia de Kimbanda e o, vamos dizer, o Kimbanga Malê eram diferentes. Os espíritos formavam as Kimbandas e determinavam chefes, determinavam toda uma organização social, sim. Então eles tinham oráculos, eles têm um oráculo próprio, tá? No qual eles jogam para fazer a tradução através de um copo com fumaça que eles usavam ali, entendeu? Cachaça, faziam imagens naqueles copos de vidro, eles traduziam. Então tem várias mandingas dentro da Quimbanda que hoje se perdeu. Eu conheci Dona Maria de Mavambo, foi minha primeira mestra Juliana. Ela era iniciada na Angola, ela era quimbandeira e eu vi aquela mulher fazer coisas que até Deus duvida. E ela tinha um oráculo que até hoje eu tenho aqui as anotações e não compreendo, não entendo, não consigo manipular aquilo ali de forma nenhuma, porque existem muitas configurações e rituais que são feitos que hoje no Brasil não tem como se fazer. Uma, porque nós não temos materiais para se fazer, e trazer os da Angola, sabendo que a Angola é um país totalmente cristão, não teria como trazer, né? Então lá eles têm rituais próprios, sim. Hoje algumas pessoas que ainda vão lá para Angola, o Kikongo e vivem no Nordeste, conseguem realmente ainda fazer esses espíritos de Kimbanda aí da forma correta, dentro da cerimônia que é específica, dentro do sacrifício com cantigas específicas de Kimbanda mesmo, né? Fazendo as suas montagens de espiritualidade, trazendo realmente as mulheres bantas, né? Quando eu digo mulheres bantas, é o nome da entidade, é o nome do culto que dá, né? Mulher banto, essas são as mulheres bantas que eles chamavam, que era considerada sacerdotisa, eram consideradas rainhas do terreiro, no qual seus maridos eram reis, que iam definindo as suas entidades. E aí o que acontece? A gente cai dentro de uma lenda, pessoal, que esse povo fugido, esse povo Kikongo, fugido para outras regiões da África, chegaram até as terras de Fon, até as terras de Eba, até as terras de Grunge, no qual trouxeram esse povo chamado de Kimbanga, trouxeram as suas nindilas, trouxeram as suas exulocós, trouxeram suas ungiras para dentro das terras afro-brasileiras. Então hoje é normal você falar, o povo chegar e falar assim: ah, eu tenho um nindila sentado na casa. Não sabe nem por onde começa, gente. Eu conheço já uma meia dúzia que está propagando o culto de nindila,
Culto de Nindila, de Exu Locó, tá? De Aundira. Tem iniciação, gente. Tem iniciação, sim. É um culto que faz parte do Kikongo, parte da sociedade das mulheres batas, né? Na qual o homem trabalha também com essas entidades, muitas vezes chamados pelo povo de fubequeiros, tá? Que vem da palavra fundanga, fundanga, que é pobre. Fubequeiros, quer dizer pessoas que fumam, pessoas que trabalham com fumaça, trabalham com álcool, tochas, né? Coisas que queimam, coisas que dão força para essas entidades, caldeirões, entendeu? Que foi adaptado devido à influência da cultura europeia. Então, panelas de barro, várias coisas. Então as pessoas falam assim: olha minha ninja, aí coloca lá uma imagem de pombagira de Umbanda. Olha que lindo. Coloca lá 7 rosas vermelhas, coloca a rainha das 7 encruzilhadas e dizem que são os assentamentos de Nindila, Undira e Xulocó. São bem diferentes do que vocês pensam, gente, tá? São bem diferentes do que vocês pensam e do que se acredita aí muitos aí propagando esse culto sem saber o que é, gente. Então nós devemos entender que quando nós mexemos com essa energia espiritual, nós temos que entender a origem dela, né? E aí a minha amiga que ela coloca aqui como sendo Rainha dos Mares aqui. O Facebook dela tá como Rainha. Ela diz o seguinte: se uma pombogira pode trabalhar dentro da Kimbanda, pode sim trabalhar como pombogira. Agora, se ela for passar de pombagira para undira, porque a pombogira ela pode passar a ser undira, ela pode se passar a ser uma Exulocó, ela pode passar a ser uma undira, pode sim, desde que o sacerdote tenha o domínio sobre essas mulheres batas, na qual são chamadas, né? São as sacerdotisas que morreram e viraram essas feiticeiras, essas encantadoras, que não tem nada a ver com a pombogira de Umbanda, nem a pombogira do Candomblé. São entidades diferentes. Em terras banto, pessoal, muitas mulheres que chegaram aqui no Brasil, que eram de terras bantas, trouxeram esse conhecimento. E aí também eram reconhecidas, para não ser chamada de ungir era chamada de Umbanda. Umbanda, né? Uma palavra que se tornou Umbanda. São mulheres sacerdotisas, mulheres que agregam a palavra da cura, né? Elas que têm o domínio, são as sacerdotisas desses cultos, que é voltada às ningilas. E aí foi adaptado o nome, que tiraram o A, né, que era chamado de Ambanda, né, ou Imbanda, que quer dizer mulher da cura, a sacerdotisa que cura, e colocaram o U, passou a ser chamado de Umbanda, né, que ficou uma palavra sem um pouco de sentido, ficou abrasileirada, né, um conhecimento do brasileiro, e hoje nós temos aí a famosa Umbanda aí que vem tendo o seu povo e seus seguidores. Com a chegada das mulheres negras, né, essas batas, dentro do Brasil, e mais tarde ter chegado um rei de Congo, Mani Congo, o nome dele, se eu não me engano, e a sua esposa, chamada de Nikanga, ela foi evangelizada. Eles foram evangelizados para poder frequentar a casa real dos lords, de todo aquele povo europeu ali. Então, o que eles fizeram? Passaram a usar o secretismo com os seus inquince, com os seus ingangas, com os seus povos daquela antiguidade. E aí chegaram outros povos também, lá os balungas, os badungas, e assim vai indo, um monte de povo aí. Chega um monte de gente.
E aí eles começam a trazer suas culturas também, só que dentro de um secretismo católico, para não sofrer, vamos dizer assim, opressão. E o rei Congo, né, o Mani Congo, usava como bandeira as cores vermelha, preta e branca. Essa era a cor que eles usavam para identificar a sua origem, que mais tarde passou a ser apenas branca com um escudo vermelho. E aí começa uma nova forma de culto, no qual o homem branco se identificou e transformou em Umbanda, trazendo aí a origem da Jurema para dentro da Umbanda, trazendo a origem dos Quimbandas para dentro da Jurema, formando uma nova seita brasileira. E aí o que acontece? O rei Congo, para não perder seu reinado, não perder o seu domínio sobre seu povo que estava ali, e as guerras tribais que existiam, porque a gente só fala da escravatura que o branco matou o negro, mas o próprio negro se matou devido à sua organização social que ele já tinha, pessoal. E os portugueses então usaram isso a favor deles. Então o que acontece? Alguns povos banto começaram a criar novos segmentos. E no período da escravatura se formou vários grupos, né? E os que mais se destacaram foram os revolucionários e os evangelizados. Aqueles que eram evangelizados, que eram chamados de evangelizadas, né? Que eles colocavam no dialeto português deles como sendo dominadores, né? Então essa palavra evangelizadas, né, que eles usavam lá é meio estranha, mas é um contexto histórico. Não sei o porquê, não fui atrás de saber porquê dessa palavra evangelizadas, ou se foi um erro de digitação do livro que eu li e aí ficou assim, mas por todo caso vamos deixar do jeito que está. E aí alguns grupos mais resistentes pegaram os índios Guarani, fizeram a formulação de grupos, formando essa hierarquia de Exu fora da Quimbanda, né? Na qual nós começamos nossa conversa aí, que é a invocação dos Exu na alta hierarquia. Era chamado de alta hierarquia de Exu, não era mais Quimbanda. E aí os brancos começaram a trazer seus demônios católicos para dentro, né? Para dentro dos terreiros aí, colocando o nome. O seu sete encruzilhada como sendo Asterote, não sei quem como não sei quem. Aí foi colocando nomes aí que até Deus duvida que não vem ao caso agora citar, né? E aí foram feitas invocações, as coisas, e esses Exu passaram a ter nomes e sobrenomes dentro dessa magia de alta hierarquia de Exu, tá? Então aí nós temos aí todo esse contexto histórico para identificar, gente, a nossa cultura. E aí vieram depois as pombogiras, né? Que as mulheres se vestiam com penas para realizar determinados rituais. E os brancos, ao ver aquilo, falava que eram as pombas girando. As mulheres negras vestidas como um pássaro, né? Que lembra muito o culto do Yorubá de Gueledé, que as mulheres têm aquelas vestimentas. E aqui no Brasil, devido à falta de alguns apetrechos, usaram o que, pessoal? As penas. Então as mulheres ficavam na encruzilhada vestidas de pássaro, com roupas para saudar suas ningiras, aí ficou Pombagira. E aí surgiu esse nome dentro de um contexto chamado de Pombagira, no qual as mulheres começaram a incorporar esta entidade e recebeu o nome católicos, né? Que são Maria Padilha, a mais conhecida, que era uma mulher branca, não era negra, tá, gente? Padilha nunca foi negra, era branca. E ela se encantou, como ela era uma bruxa europeia, uma mulher branca que gostava da bruxaria, se encantou com a Quimbanda. E aí ela organiza os 7 reinos, renascendo a organizações tribais do, vamos dizer assim, um nome que é chamado, virou Cabaré,
mas chamado, devido ao conhecimento dela, que era os 7 reinados tribais de Caribés. E aí virou cabaré, né? Cada reinado é composto por uma pombogira, sendo que cada comandante dessa hierarquia tem uma pombagira, né? No qual destaca-se a rainha das 7 encruzilhadas, que está ligada ao reino das encruzilhadas, somente as encruzilhadas que passam pessoas ali com grande quantidade na época, não hoje, né? Porque hoje tem encruzilhada, passa tudo, mas antigamente era mais comerciante, então elas dominavam ali onde as encruzilhadas passavam muitos comerciantes. E ela era encarregada de abrir caminhos, de guiar, orientar, trazer fregueses, trazer filhos, trazer desenvolvimento social. Então a rainha da Sete Cruzadas é uma pombogira ótima para trazer fregueses, clientes, pessoas voltadas a esse nível de conhecimento. E o ponto dela também tem um tratado, tem tudo aquilo que eu já falei de Exu, também tem pombagira, gente. Tudo que eu falei de Exu, pombogira também tem. Quando é dentro do culto de Nigila, que é um culto muito fechado, aí é outra coisa. Para você transformar uma rainha da Sete Cruzadas em Nigila, ou um Gira, ou Exu Locó, você tem que ter conhecimento, porque você tem que buscar a ancestralidade dessa entidade. Aí já tem o reino dos cruzeiros, que é a pombogira rainha do cruzeiro, né? Ela adora lugares onde existe árvores, praças, principalmente praças onde casais namora, aonde tem lojas próxima, feira, então ela domina ali. E ela adora fazer união de casais, tá? Adora trabalhar aí essa visão de amante, sabe, aquele clima de sedução. É essa pombogira, rainha do cruzeiro, tá? Aí nós temos a pombagira rainha das matas, né, que é Maria Quitéria, uma pombogira muito ligada às matas. Maria Quitéria trabalha com curas, encantamentos, vários tipos de poções, na qual ela seduz os homens, seduz as mulheres. Então, para ela é indiferente seduzir um homem como uma mulher. Ela pode trabalhar para os dois lados. Então, ela é muito usada muitas vezes para fazer união de duas mulheres, de dois homens, mas também tem todo um tratado por trás disso daí, gente. Aí nós temos a pombogira da Calunga, que é uma pombogira voltada aos encantos do cemitério, né? Ela que gosta de trabalhar dentro do cemitério, principalmente quando há um sofrimento de mulheres que foi abandonada por maridos, mulheres que sofrem ataques de seus maridos, né? Aqueles maridos violentos. Ela adora acabar com esse tipo de homem, ela gosta de pôr esses homens atrás da cadeia, ali dentro de uma cela, elas adoram isso. E a moradia dela é no cruzeiro, tá? É onde ela trabalha, onde ela vibra melhor, e as oferendas dela é um pouco complicada, porque ela come com outro Exu, que não é seu Calunga e nem seu Catatumba, tá, gente? É outro Exu, que é da estrada, no qual auxilia a abertura e fechamento dela. Também não é seu tranca-rua, tá? E aí nós temos a Maria Padilha das Almas, que trabalha com todos os tipos de alma, adora fazer obsessão. Sabe quando a pessoa está com espírito obsessor? Ela tira. Quando uma pessoa está no hospital, doente, sei que o médico já falou, pode enterrar que está morto, ela vai lá e ela levanta, ela ergue a pessoa, né? Adora trabalhar em portas de hospitais, portas de delegacia, portas de igrejas, portas de casas abandonadas. Então é uma entidade bem perigosa para se movimentar a energia dela. Aí nós temos a pombogira da Lira, né? A pombogira da Lira é uma verdadeira quimbandeira, né? É uma pombogira ligada aos cultos dos Inquince, conhece muito esse lado de Inquince, principalmente o Inquince Tempo, no qual ela trabalha nos seus pés muitas vezes, fazendo verdadeiras mirongas. É uma entidade muito voltada às entidades africanistas, no qual ela respeita muito eles, e ela faz muitas mandingas e ebós, adora fazer ebó, né? Ebó mesmo, gente, ebó assim, saraié, ebó comum, tá? Ela adora fazer essas coisas devido ao domínio
e ao grau sacerdotal que ela tem. E aí nós temos a pombogira da praia, né? A pombogira da praia, a rainha da praia, ela se encontra nas beiras dos mangues. É uma pombogira que desmancha a macumba, que adora tirar a pessoa de situações negativas, de fazer pessoas sair de situações que muitas vezes ele não vê solução, ela tira. E tem outros reinados também, sub-reinados, que é o caso de pombogira mirim, pombogira menina, que são as pombogiras que morreram na adolescência, na droga, na bebida, na prostituição. Essas pombogiras são as piores para trabalhar, tem que ter um bom domínio, um bom conhecimento. São pombogiras que adoram levar as pessoas para o mau caminho, adora transformar pessoas sérias em pessoas desonestas, pessoas que trabalham, sabe, se matam, e aí a pessoa vem pedir, é elas que trabalham, é ela que faz a pessoa perder a cabeça, adora fazer os homens ficar apaixonados, é uma energia bem complicada, difícil de se controlar também, gente. Então não adianta você simplesmente conhecer a entidade, né? Precisa que você domine os tratados dela, saiba descarregar as energias dela para poder desenvolver essas técnicas que tanto ela tem, tá, pessoal? Enquanto isso, vamos ouvir uma cantiga para que a gente possa refletir bem aqui e dizer realmente como a nossa vida é, como funciona. Aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Ela vem se demorando, tira a cuia do fundo do mar. Ai, aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Ela vem se demorando, tira a cuia do fundo do mar. Ai, aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Ela vem se demorando, tira a cuia do fundo do mar. Ai, aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Aê, pombogire, pombogirá. Ela vem se demorando, tira a cuia do fundo do mar. Linda cantiga, né, de pombagira. Hoje a pombagira está reinando aqui a nossa vida, nossa cabeça, pegando nosso corpo, nossa alma, né, desenvolvendo aí os trabalhos, girando, trazendo para nós aí consciência do que devemos fazer, de como trabalhar, de como resolver nossa vida, com a força dessas mulheres maravilhosas que nós temos aí a força, né? A minha amiga Cláudia que faz uma pergunta interessante. Ela diz que ela é do Ogum. Ela foi iniciada do Ogum com o Oxum. E o Pai de Santo diz que a pombogira dela é uma Maria Padilha da Estrada, porque ela é do Ogum. Se isso tem alguma coisa a ver, gente, pensa. Vamos pensar? Para ser burro? Hã? Não, errado. Gente, desde quando Maria Padilha foi lá na África conhecer Ogum? Ogum é orixá, Irumolé. O que tem a ver? Ah, mas é porque eu sou do Ogum. Ah, então quer dizer que eu sou do Ogum, eu tenho que ter o Exu. Que Exu que é do Ogum? Tiriri, Tranca-Rua?
abstrada? Gente, isso não tem nada a ver. A gente tem que ter conhecimento dos catiços. E entender que os catiços, pessoal, têm vida própria. São entidades abrasileiradas. Não é do culto africano. Chega para um babalau e fala para ele, olha, como que faz para cuidar da minha padilha? Ele vai falar, o que te acha isso aí? O que ela tá falando? É louca? Foi Egum e Amin? Que conhece. Foi Ebé? Domina. Orumilá? Domina. Orixá? Domina. Agora, Pombagira, gente, para de loucura. Tem que buscar a força. Tem que saber a ancestralidade dessa pombogira. Existe jogo, existe coisa que se faz para encantar essa pombogira. Você pode ser do Ogum, seu ori é do Ogum, sua cabeça é do Ogum. Sua pombogira pode ser qualquer uma. Qualquer uma. O que a pessoa tem que entender é que esses catiços, eles têm vida própria. Não se pode negar a importância dessas entidades na vida da gente. Como mensageiro de terra sobre terra, do nosso cotidiano. São divindades que estão entre nós, homens aqui, mulheres, criança. Muito mais do que isso, é a simbologia que eles têm no nosso elemento criador, que é o quê? O nosso cotidiano, a nossa vida mundana, material. É eles que quebram o nosso galho na hora de se fazer determinadas oferendas, de fazer determinadas coisas. É eles que estão ali. E não pense você que eles não conhecem, não. As coisas conhecem sim. E outra coisa, Deus, Pai, Criador do céu e da terra, aquele que pôs seu filho para morrer na cruz, conhece essas entidades. Se elas estão aqui é porque ele deixou. Porque quando a gente fala disso, cria um tema polêmico, que Exu não pode falar em nome de Deus, que Pombagira não pode entrar em igreja, que Pombagira não pode falar em Nossa Senhora. Gente, isso é tudo loucura. Eles foram batizados muitas vezes na igreja, gente. Ah, quem vira com Exu não pode mais assistir missa. Quem é de Exu não pode pegar em Bíblia. Gente, isso daí é coisa de gente doida, gente. Meu Deus! Me socorre, Jesus. Me socorre agora, Jesus. Porque isso é coisa de gente que não tem conhecimento nenhum. De gente ignorante. Porque se a gente está falando que houve a influência do cristianismo lá na vinda desses espíritos para cá, para o Brasil, quem trouxe esses espíritos para o Brasil foi o povo malê. E eles sofreram, eles tiveram que colocar seus iquince. Você acha que eles não sabem? Você acha que o Tranca-Rua não sabe o que é Jesus? Você acha que o Tranca-Rua não sabe o que é lá o Padrinho Cícero? Sabe sim, gente. A gente não pode confundir essas energias e ficar achando que eu sou do Ogum e agora eu tenho que cuidar da Maria Padilha da estrada. Não. Não poderia ser Dama da Noite? Poderia ser Maria Mulambo? Não poderia ser Rosa Caveira? Pode, gente, pode sim. Agora você que está em casa, fica aí batendo palma pra louco. Fica batendo palma pra louco. Porque onde já se viu, gente, confundir Ogum. Ah, porque você é do Ogum, você tem que carregar o Exu tal. Ah, porque você é de Oxum, você tem que carregar Maria Padilha. Ah, porque você é de Nanã, você tem que carregar Maria do Lodo. Gente, para. Ah, porque você é de Nanã, do Lodo, então o Exu, o seu Exu é o Exu do Lodo. Gente, não tem nada a ver, gente. Conheço gente feita de orixá aí, do orixá Nanã. E tem Maria Padilha Rainha, que é uma fineza só. Conheço gente que é de Emonjá e que vira com Maria Padilha, que é descabaçada na vida. Desculpa de falar, gente. A gente tem que parar. Porque quando a gente vai nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, os mais velhos de santo diz que a origem dessa entidade é de tal lugar. Né? Que as entidades que vêm nos terreiros de Umbanda está ligado a tal coisa, a tal culto. E não tem. Essas entidades femininas, chamadas de pombogira, têm sim ligação com Yamê Xorongá, porque Yamê Xorongá é a grande mãe, grande mulher. Toda mulher que tem útero está ligada a Yamê. As pombogiras sim estão ligadas ao culto. De forma diferenciada, interligada, sim, mas de forma diferenciada. Como os Exus, catiço da gente, tem ligações sim com Egum. Recebe sim dendês, recebe mel, recebe cachaça. Tudo que Egum gosta, que Orixá gosta, Exu Catiço também recebe.
depende de como você vai cultuá-lo, de como você vai entendê-lo. Tem que perguntar, gente. Não é receita de bolo. Para começar. Quando a gente fala de Exu, a gente já lembra da farofinha de Dendê, né? O famoso padê. Aí eu vou fazer um padê de Exu. Você vai reunir com Exu? Farofa de Exu, gente. Exu come farofa. Então as pessoas têm que começar a entender que esse Exu, catiço que a gente vive, e a pombogira gosta de cachaça, charuto, usam fósforo, isqueiro, velas. Diferente do Exu orixá, cultuado dentro do culto africano. As pessoas têm que parar de ligar os catiços com o orixá, gente. Ah, o meu orixá trouxe tal pombogira. Não, o pombogira veio com você, o Exu veio com você. Isso é um outro culto. É com muito respeito, gente, que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Porque é absurdo. É absurdo. Quando a gente fala de Exu, a gente está falando de Yangui, a laterita, né? Pedra individual da existência do mundo, no qual Eledumare soprou seu hábito, o seu hálito, né? Para criar o ser humano, para criar vida. Saindo assim, Exu Abá. E isso é Exu. Exu ancestral. Dando o nome de Exu Ibaraqueta, Exu Okotô, Exu Obá, Exu Odara, Exu Jinxé e assim vai. Agora, o que tem a ver Tranca-Rua, Maria Padilha com isso? Nada, gente. Nada. Então, nós devemos tomar cuidado na hora de falar isso. Porque a manifestação dessas entidades são diferentes do Exu Orixá. Porque você está trabalhando com uma estreita ligação com o astral. São estes Exus comandados por uma outra força que não é Ogum, não é Oxóssi, não é Oxum, não é Emonjá. São entidades que eles conhecem. Muitas vezes colocada como um Exu supremo, um Exu superior, ou aquele nome feio que eu não gosto de usar, Exu Mor. Não sei o que é Mor. Código Mor? Fala por batidinha. Não gosto desse nome. Então, nós temos que parar, gente, e aí entender que essas entidades, dentro da hierarquia de Exu, existe um rei que toma conta, um comandante, como vocês querem saber, dentro da Quimbanda, no qual eles têm vamos dizer, um Nganga, um catiço lá, ligado a um Nganga, ligado a um Nquince, né, ligado a um povo Kikongo, que é o comandante regente do tratado que você vai usar com um elemento, baseado em elementos que você vai colher para se fazer a moradia, o assentamento. Então é bem diferente do que as pessoas pensam. Esses catiços usam o charuto. Um exemplo, eu vou dar agora um ebó. Marca aí o ebó. Pega uma caneta, um lápis, vamos marcar o ebó, que é para abertura de caminho. Então esse catiço, pessoal, ele vai ter uma oferenda, uma mesada, como é chamada, que é uma forma de tratá-lo. Por isso que a gente chama trato, né? Tratado. É a forma de ser tratado ali. Então, para abertura de caminho, você vai precisar de 7 tipos de bebidas finas, né? 7 tipos de bebidas finas, 7 bifes de porco, 7 tipos de frutas, que aí você pode escolher o tipo de fruta que você quer colocar, 7 tipos de doces também, 7 velas vermelhas, 7 copos, tá? 7 charutos, um alguidar, uma farofa de dendê, na qual você vai arrumar todos esses elementos em cima e em volta. Tudo é colocado numa toalha, gente. Não pode ser um pano preto, um pano vermelho. Tudo isso você vai pedindo. Você vai mexer a farofa de dendê ali, que é a farinha de mandioca com dendê, e pedindo o que você quer, emprego, caminhos abertos, que desenrole essa vida que você tem, essas dificuldades que você se encontra,
que elas passem da sua vida, que elas vão embora. E aí você faz uma prece. Eu te chamo, Exu. Pelo teu poder, eu peço que você abra meus caminhos. Assim como essa estrada, essa encruzilhada não tem fim, que meus caminhos não tenham fim, sejam sempre abertos. Que a tua vontade de me ajudar nesse dia, nessa hora, eu possa recompensá-la. Você oferece alguma coisa depois. Uma coisa boa, melhor do que você está dando agora. E aí você vai conversando com o Exu. Em língua portuguesa, sabe cantar Exu? Sabe cantar para Exu? Né? É madrugada, ele está ao meu lado, por isso eu te digo, camarada. Aí o Exu que você quiser é meu advogado. Aí você vai cantando, pedindo, acendendo as velas, acendendo o charuto, baforando tudo em cima da oferenda, pedindo, mentalizando tudo o que você precisa e o que você necessita, gente, para a sua vida, para o seu cotidiano, tá? Para que você possa trabalhar a sua energia espiritual, para que você possa trabalhar a sua energia mental, tudo direitinho. Aí você vai chamando o Exu que você tem, né? E aí você vai trabalhar com este oferenda, este ebó, esse trabalho que você vai chamar, para abrir seu caminho. Ah, mas Marcelo Alban, eu tô sem amor. Gente, eu quero lembrar vocês que todos esses ebós, todas essas coisas que eu tô falando, depois vai estar lá no YouTube. Então não precisa ficar também, que nem aqui já tem um monte de gente me mandando aqui, fala de novo, me explica de novo. Vai estar lá no YouTube, tá? Vai estar lá no YouTube. Aí você pode lá dar pausa, né? Dar uma pausadinha e rever a receita de novo. Ou você pode fazer melhor, curtir a nossa fanpage, que na nossa fanpage tem toda semana, gente, mais de 30, 40 tipos de ebó. Mais de 40, 50 tipos de ebó aí para você fazer na sua casa sem precisar da ajuda de ninguém. Tá certo? E lá no meu site também, no www.marceloalban.com.br, você também tem. Aqui tem uma pergunta do Oswaldo Linhares. Oswaldo Linhares, ele está perguntando o seguinte, que ele gostaria de saber mais sobre o Exu dele, sobre as entidades dele, sobre o chá de cabeça. Aí nesse caso, meu amigo, eu peço que você faça uma consulta online ou presencial. Se você estiver aqui em São Paulo, você pode fazer uma consulta presencial em 2 endereços. Lá na rua Darzan, número 345, ou aqui em Franco da Rocha, na rua Vitor Hugo, tá? Ou você pode fazer online pelo Skype. Maiores informações, você pode procurar lá no meu site, que é www.marceloalban.com.br, que lá tem todas as informações. Você pode pagar no cartão de crédito sem problema nenhum, tá? Você pode também falar assim, olha, eu quero fazer por telefone, eu queria escutar sua voz, só que pelo Skype você pode fazer através de uma videoconferência normal, como se estivesse aqui na minha frente, tá certo, meu amigo? Axé em seus caminhos. Olha, a Tereza aqui já está perguntando sobre amor, né? A Tereza, ela mora no Espírito Santo, ela está falando que é a primeira vez que ela escuta o programa, é a primeira vez que ela escuta o programa e ela está amando, né? Ela deve estar falando assim, esse Marcelo Alban é doido. Gente, eu não sou doido, sou realista. Eu não fico com micagem, com espírito, não, tá? Eu gosto de ver a coisa acontecendo, eu gosto de ver resultado. Não gosto dessa coisinha de ficar, por que isso aqui é assim? Olha, não, fala a verdade, não sei, não vai procurar alguém que saiba. Não, olha, eu vou procurar a ajuda de alguém, vamos ver aí o que a gente pode fazer, vamos ver aí como nós podemos agir, te levo, faz um acordo lá com o Pai de Santo, 50% seu, 50% dele, que levou o cliente, né? A coisa ultimamente anda feio, né, pessoal? Então muitas vezes a gente tem que dividir o pão de cada dia, né? Olha, se eu contasse a minha história, boiadeiro chora, gente. Então, a gente tem que fazer, não sabe? Não quer perder o cliente? Leva na casa do outro. Fala, ó, Pai de Santo, eu cobrei tanto, vou dar tanto pro senhor, o senhor faz sebó? Não sei como fazer, não sei como resolver, já tentei de tudo, já fiz até promessa, né, já de andar Aparecida do Norte de joelho para resolver o problema desse cliente. Aí você divide lá com o cara, lá paga, sei lá, né? Então tudo isso você pode fazer aí para resolver o problema do seu cliente, tá certo?
Para relacionamento amoroso. Você tá com falta de amor? Você tá difícil a coisa aí pra você? Então o que você vai fazer? Você vai oferecer a Exu da rua, numa encruzilhada aberta, ou uma farofa de mel, enfeitada com doces, muito doces, e a sua idade em moedas, tá? Sua idade, você tem 25 anos, você põe 25 moedas. E uma vela da sua cor, pode ser branca, né? Pode ser vermelha, pode ser amarela, menos preta, ou roxa, ou marrom, tá? E aí você passa essa farofa, enrola ela num pano bonito, passa essa farofa no corpo, esfrega ela no corpo todo como se fosse um sabonete, abre ela no chão ali a farofa, arruma direitinho, aí você vai passando os doces, vai arrumando em cima ali, aí você passa as moedas no seu corpo, conforme a sua idade, joga em cima da oferenda, oferecendo para Exu de rua, e acende a vela por último. Por que acender a vela por último? Porque você vai dizer para Exu, assim como essa vela clareia os meus caminhos, que a pessoa amada me enxergue. Assim como eu clareio para enxergar aonde estou pisando, que eu possa pisar em direção ao meu verdadeiro amor. Aí você vai falando. Aí você canta para Exu lá uma cantiga, né? Que você goste lá, uma cantiga pedindo para Exu, olha eu, meia-noite, a lua se escondeu. E aí você vai pedindo lá o que você quer, o que você precisa em relação a amor. Para conquistar um amor com a Pombogira 7 encruzilhadas. Pombogira 7 encruzilhadas. Ofereça numa encruzilhada, pessoal, 7 doces escuros de padaria. Sabe aqueles doces de padaria gostoso? Bomba. Então, eles são escuros. 7 daqueles. 7 velas brancas. 7 copos de groselha com champanhe, gente. E ofereça para a rainha da 7 encruzilhada, pedindo o amor. Se você tem o nome da pessoa, em cada copo que tem a groselha com champanhe, você coloca o nome da pessoa amada ali e o seu por cima. Coloca o dela no fundo do copo, coloca a groselha, aí você coloca o champanhe e deixa lá. Aí na boca você coloca o seu nome e põe umas gotinhas de groselha em cima, pedindo o amor, né, a unificação do casal. Se você tá aí com algum problema de união e achar uma pessoa assim, você vai queria achar uma pessoa, você vai trabalhar com Maria Padilha, uma tigela branca, você coloca 1 kg de canjica amarela cozida, refogada com camarão no dendê. Sabe canjica amarela? Então, canjica amarela refogada com dendê, cebola, tudo bonitinho, e 7 maçãs verdes, sabe maçã verde? E um par de aliança. Aí você vai até a encruzilhada, cubra com açúcar cristal, enfeita tudo bonitinho ali, tá? Leva, põe na encruzilhada. Se você vê que a situação está criando muita briga mesmo, pancadaria, a pessoa não quer voltar, a pessoa está te xingando, quer te esfaquear, tá com ódio de você, aí você leva e põe na porta de uma igreja, pessoal. Uma igreja que acabou de ter um casamento. Vê uma igreja que está tendo um casamento, espera o casamento acabar, mais tarde você volta, né, quando não tiver ninguém, senão você vai preso. Aí depois vai falar que foi o pai Marcelo Alban. Ah, foi o Alban lá que mandou. Eu fui presa, foi a Pombagira. Não foi não, foi burrice sua, tá? Porque você precisa ver que não tem ninguém. Aí você acabou o casamento, vai lá 10, 11 horas da noite, leva sua oferenda e põe lá na porta. Aí você enfeita com angélicas, tá? Aí você põe lá na porta da igreja, você vai ter que enfeitar com angélica, com muitas flores, que é a angélica, em cima lá, pra poder a energia ficar tudo direitinho ali, tá? Então, gente, é assim que a gente trabalha com esses Exu catiço, né? É assim que a gente deve trabalhar, é assim que a gente deve conhecer melhor aí essas entidades, saber tratar elas melhores, cuidar delas melhores, tá? Enquanto vocês dão uma refletida aqui e eu tomo um copinho de água para poder falar mais com vocês, vamos escutar uma outra cantiga aqui para refletir e vocês dá tempo de anotar aí as simpatias que estão sendo passadas, os trabalhos aí com Pombagira e Exu, tá certo, pessoal? Então vamos escutar mais uma cantiga. Um longa lá da Bahia, veio de longe pra fazer feitiçaria. Pombagira girou, um longa lá da Bahia, veio de longe
antiga de Pombogira aí, complementando o nosso assunto aqui. Pombogira veio lá da Bahia para fazer feitiçaria, né? Aqui é respondendo a última pergunta do meu amigo Daniel Lordi, né? Ele pergunta se Exu incorporado pode pegar faca para cortar galo, galinha, bode, cabrito. Se o Exu tiver competência, pode. Se o Exu souber fazer, ele não tem problema. Se o sumo sacerdote que está incorporado, ele sabe, com certeza o Exu vai fazer. E eu já vi eu já vi pai de santo que não sabe nem cortar uma galinha, o Exu virar, o Exu chegar e falar assim: eu vou cortar essa galinha, eu vou comer da minha própria mão, não quero que ninguém corte pra mim não. E fazer o ebó, fazer o saraiê lá, o ibocunu, e a vida da pessoa andar, a vida da pessoa assim, virar uma maravilha, gente. Não tem problema não, Daniel. Desde que o Exu realmente sabe o que está fazendo, não tem problema nenhum não, gente. Pode realmente fazer normal, cortar, fazer as coisas sem problema nenhum, tá certo, pessoal? E eu quero agradecer a presença de todos os meus amigos ouvintes aqui na Rádio Axé Brasil, né? Graças a ele do Mário, mais um programa realizado. Sumbuê, camona, que fui de Niachiuna. Sumbuê,